Olá galerinha massa, beleza? Aqui quem fala é Ícaro Santos, o baiano, com mais um vídeo para você se amarrar sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual do homem, né? Estamos aí em momentos difíceis e temos que nos aproximar cada dia mais da palavra de Deus, né? Pois o fim se aproxima, né? Os sinais aí nos mostram que o dia está próximo. Precisamos mergulhar de corpo e alma na palavra de Deus para que assim nós podemos viver, né? E viver de acordo com a vontade do nosso próprio Deus. Vamos lá? E o tema de hoje, o assunto de hoje que eu escolhi é pregando, né, fora do contexto. Você fala, como assim? A Bíblia ela tem um contexto, né? A gente precisa analisar um contexto de um texto para que a gente possa aí pregar ou interpretar de maneira correta e não de maneira equivocada, né? E eu escolhi aqui dois textos, né, extremamente polêmicos, que com certeza você vai comentar e vai aí despertar a curiosidade, né, de muitos. E o texto que eu escolhi aqui foi um texto, né, que é referente à alimentação, né? A gente aí sempre com assuntos aí que, né, traz aí uma maior polêmica, né, no mundo religioso, e eu trouxe aí esse assunto aí, alimentação. Eu tenho, né, dois textos aqui específicos que ele vai nos levar a gravar esse vídeo hoje, né? Só esses dois textos já é o suficiente para nós passarmos um bom tempo aqui. O primeiro texto ele está lá no livro de Marcos, né, 7, no versículo 15. A gente encontra esse texto também em Mateus 15, né? Mas eu vou ler aqui em Marcos mesmo, que diz assim, ó: nada há fora do homem que entrando nele, né, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Ou seja, esse texto aqui nessa versão, ele está um pouco diferente, mas enfim, dentro do mesmo contexto aqui. Aqui ele diz que o que entra no homem não contamina o homem, e o que sai do homem é o que contamina o homem, né? Então esse texto é um texto ênfase para algumas pessoas pegarem que nós podemos comer de tudo. Eu não sei como é de tudo para essas pessoas, né? Eu não sei o que eles aí atribuem a tudo, mas eles dizem que a gente pode comer de tudo, uma vez que o texto diz que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Então vamos lá, vamos pegar mais um texto, eu disse que era dois, né? Eu vou pegar aqui a outra Bíblia que já está aberta no texto, que diz assim, ó. Esse texto está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que é um texto que, para usar fora do contexto, né, ele vai nos fazer um paralelo, na verdade, entre o texto lá de Marcos 7, né? Esse texto aí vai fazer esse paralelo, está aqui em Atos dos Apóstolos 10, e o versículo é o texto, que diz assim, ó: ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele: levanta-te, Pedro, matem e come, né? Então aqui é um contexto que talvez você já conheça, mas aqui Pedro tem uma visão de um lençol, e no lençol tem todo tipo de animais, e a voz que Pedro ouve, já eu vou entrar em detalhe, diz aí: levanta-te, Pedro, mata e come, né? Então algumas pessoas aqui ela já entendem claramente que esses dois textos é o suficiente para crermos que podemos comer aí de tudo. Mas eu tenho aqui esses dois textos, é o que eu tenho de conhecimento, né, e que me veio aqui à mente hoje para fazer esse vídeo, que parece estar mandando comer de tudo, mas eu tenho em mente aproximadamente aqui uns 50 textos, talvez, não sei, não contei, que fala para você não comer de tudo, né? 50 é mais do que 2, mas vamos lá para dentro do contexto, para que você já entenda. Aqui diz que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Então, para que a gente não cometa esses equívocos, esses erros, né? Antes disso, eu queria lembrar a cada um de nós que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, né? Dito pela própria Bíblia. O corpo do homem ele é templo do Espírito Santo. Então, isso ele já claramente nos diz que nós devemos ter um cuidado com o nosso corpo, né? A gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter uma alimentação boa, né? Até porque a própria medicina ela prega uma alimentação boa, né? Não é cristã, os médicos, nem todos os médicos são, não todos os nutricionistas são, mas não todos eles existem, porque eles sabem que existe a necessidade de nos alimentarmos de forma correta, né? E nós como cristãos, sabendo de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos fazer isso com mais cuidado e mais amor ainda, né? Porque o nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. Então, vamos aqui ao contexto. Primeiro, coisa que você deve fazer para não cometer um erro desse, uma gafe dessa, né, é analisar o contexto do texto. O texto aqui o capítulo é o 7, e a introdução do texto ela já nos chama a atenção de maneira
diferente do texto, ou seja, assim, ó, o texto aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus e a tradição dos anciãos que contaminam o homem. Veja que aqui ele já faz uma ênfase: Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Já me chama a atenção. E eu vou ler aqui um pouco, vou tentar ler rápido para o vídeo não ficar longo. Diz assim, ó: ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas, né, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão, né, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, ou seja, eles comiam pão aqui sem lavar a mão, né? Você já vai entendendo todo o contexto. Verso 3: pois os fariseus e todos os judeus, observando, né, a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar a mão cuidadosamente. Veja que o contexto diz aqui, né? Vá ficando atento aí. Quando voltam, né, da praça, não comem sem se aspergirem, né? Há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas, né? Interpelando os fariseus e os escribas, porque não andam aos teus discípulos, né, de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Pronto. Esse texto aqui que foi respondido lá em Mateus 15, foi o primeiro texto que a gente leu, ele responde simplesmente a pergunta aqui do 5, né? Interpelaram, ou seja, interrogaram os fariseus ali, os escribas interrogaram Jesus: por que, né, não andam os teus discípulos, né, em conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos sem lavar? Então aqui é importante ressaltar o texto. Jesus está ali com os escribas e fariseus. Você pode criar essa ilustração na sua mente, né? E de repente eles sentam para comer e os discípulos de Cristo não lavam a mão para comer. Então os fariseus, eles tinham essas tradições de lavar mãos, né, lavar jarros, aqui, lavar copos, se aspirarem antes de comer. E eles questionam Jesus: por que teus discípulos fazem isso? Eles comem sem lavar a mão, né? Isso para eles era sinal de impureza, né? E quando a gente fala que impureza, claro que não é impureza no termo de bactéria, porque comer sem lavar a mão vai pegar bactéria sim, desde aquele tempo até hoje. Isso é fato, precisamos lavar a mão para comer também. Mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade de salvação, como os fariseus e os escribas criam, né? Eles queriam pregar que isso fazia parte de salvação. Claro que não, isso não tem nada a ver com o lado espiritual, mas tem a ver com a higiene pessoal mesmo. Então Jesus ali questiona, né? Vamos para o verso 6. Jesus responde a ele, diz assim: respondeu-lhe bem, profetizou Isaías ao seu respeito, vós hipócritas, e está escrito. Jesus aqui vai lembrar-nos no Velho Testamento, o profeta Isaías. Isaías já tinha profetizado a respeito desse povo, né? Diz assim: ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Atenção e cuidado para isso, estamos em momentos difíceis. Eu estou aqui tentando, né, com você aqui, entender um pouco mais da Bíblia, com amor, com paixão, sem preconceito, com nenhuma religião. Somos todos irmãos e Cristo tem pessoas sinceras em qualquer igreja e em qualquer lugar, beleza? E no fim dos tempos, que é esse fim, eu creio, estamos próximos, ele irá chamar o seu povo, ele irá dizer: sai dela, povo meu, né, e haverá um pastor e um rebanho, beleza? A Bíblia é clara nisso. Então Jesus aqui, ele fala dessas pessoas que ensinam, e às vezes as pessoas passam por cima disso para ensinar alguma doutrina de homem, preceito de homem, pastor, padre, papa, né? Principalmente pastores, porque a gente cristão sempre quer apontar para outras religiões, mas vamos olhar para nós mesmos, para a nossa, vamos ver se a nossa crença está de conformidade com a Bíblia, beleza? Então vamos lá. E aqui Jesus começa a questioná-lo, dizendo, ensinando preceitos de doutrina de homem, né? Negligenciando o mandamento de Deus, né? Olha só, negligenciando o mandamento de quem? De Deus. Jesus está dizendo isso, né? Guardar a tradição dos homens, ou seja, estão trocando ali os mandamentos de Deus pela tradição dos homens. E disse assim, verso 9: disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais os preceitos de Deus para guardares vossa própria tradição, né? Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao seu pai e a sua mãe, né, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderás aproveitar de mim, né, e corba isto e oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou sua mãe. Aqui ele fala da desobediência, né, ao pai e à mãe em várias formas. A gente não vai entrar nesse mérito, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmites, e fazeis muitas outras coisas semelhantes.
Ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer, é você trocar a Bíblia pela tradição do homem, não importa qual o outro contexto se aplica também. Verso 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe, ouvindo-me, todos entendei, nada fora do homem que entretanto nele, após contamina, mas o que sai do homem é o que contamina. Agora o texto passou a ter sentido, né? Porque alguém poderia pegar esse texto e pega esse texto e diz, olha, você pode comer de tudo. Aqui não está falando em momento algum que você pode comer de tudo, ou comer comida impura, ou que Jesus aqui purificou a comida para você comer. Aqui é claro, ele está aqui atribuindo, né, a situação aqui que ele se encontrou com o fariseu e com os escribas. Ele chama a multidão e fala que isso ali não é problema para que ele se perca, né, comer com a mão suja, não é um pecado de perdição. Não, aí respondeu a pergunta do verso 15. E o discípulo talvez também tiveram dúvida, né, sobre esse assunto. E questiona Jesus, né? Eu vou continuar lendo aqui o verso 16. Né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Ou seja, olha só aqui um ponto-chave. Seus discípulos interrogaram acerca de quê? Da parábola. Isso aqui é uma parábola. Jesus criou essa situação, né, essa parábola para falar de comer com a mão pura. Então entenda, tem uma coisa em sua mente, parábola, ela é parábola, ok? A parábola ela nunca é literal, é uma figura de linguagem criada para explicar uma outra situação. Não leve nenhuma parábola como literal, porque isso é um erro grave da Bíblia, né? Um erro grave na sua interpretação da Bíblia. Então aqui o discípulo também questionaram Jesus imediatamente. Por quê? Porque os discípulos sabiam que não poderiam comer de tudo, e eles também entenderam que era para comer de tudo, né? No verso 16 ele disse, né, os discípulos interrogaram acerca da parábola. Então eles lhe disseram, assim vós também não entendeis? Deus criticou os discípulos, vocês também não entenderam o que eu quis dizer? Não compreendeis que tudo, né, o que é de fora entra no homem e não o pode contaminar? Em relação à alimentação, eu vou para o finzinho, né, porque você já pode ler todo em casa aí o texto. Diz assim, verso 20 aqui, eu vou continuar do 20, diz assim, eu dizia, o que sai do homem, né, isso é o que contamina. 21, porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, né, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios, e as avarezas, e as milícias, né, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm dentro e contamina o homem, ou seja, é claro. Então quando Jesus diz que o que sai do homem não contamina, e sim o que entra no homem não contamina, ou seja, ele está falando aqui realmente para os fariseus que comer com a mão suja não vai levar ninguém à perdição, mas sim o que sai. Olha só o que é que sai do homem, não tem nada a ver também com fezes. Então, olha, o que contamina o homem é fezes, não, nada a ver. É o que ele diz aqui, é o que o homem fala, é as atitudes do homem, as ações do homem aqui, né? A sua prostituição, a idolatria, né, a lascívia, né, a soberba. E assim ele vai desvendando aqui muitas coisas de mal que a gente faz, o homem faz, e que isso sim leva à perdição, beleza? Então aqui, eu acho que eu já consegui passar aqui um pouco do que é o contexto aqui desse texto, beleza? Aqui o contexto aqui se refere a lavar as mãos. Você pode estar lendo isso aí com mais detalhe e entender aí com mais detalhe. E o paralelo que é feito lá no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá? Vamos pegar aqui uma outra Bíblia que já está aberta lá em Atos dos Apóstolos, onde diz assim, ó, vou ler o 11, né? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, e quando era abaixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, né, pretendo até rir assim, porque assim, só nesses 3 versos aqui eu já consigo identificar uma contradição muito grande no texto entre o 13 e principalmente o 11, né? A gente já dá para ver que tem algo de errado se a gente interpretar que aqui está mandando Pedro comer todos os animais. Assim, como não está mandando? Não está mandando. Mas vamos ao contexto, né? O contexto aqui é o capítulo 10, então precisamos começar do começo, né? Como tudo. Verso 10. O centurião Cornélio. Você vê que o título do texto já não tem nada a ver também com o alimento. O centurião Cornélio. Vamos ler? Eu vou ler rápido, em casa aí você lê com mais atenção. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado italiana,
né, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, né, o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele está falando aqui de Cornélio, né, um homem que morava ali, era um centurião e era temente a Deus, né, que dava esmolas e orava muito a Deus. Verso 3: esse homem observou claramente durante uma visão, atenção, um dos pontos-chave. Cornélio, ele teve uma visão, verso 3, né, acerca da 9ª do dia, né, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, veja que a visão aqui é durante a 9ª do dia, né, um anjo se aproximou dele e disse, Cornélio, Cornélio, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Ou seja, o anjo apareceu ali a Cornélio por volta de 9 horas, né, no nosso calendário, na nossa forma de hora hoje, nos nossos dias. E o anjo disse a Cornélio, Cornélio, as tuas súplicas, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E Deus viu aquelas ações e ouviu as suas orações. Verso 5, agora envia mensageiro a Jopé e manda chamar Simeão, que tem por sobrenome Pedro. Outro ponto-chave. O anjo ordenou a Cornélio que mandasse, né, os homens dele ali a Jopé, onde estava Pedro, e mandou chamar Simeão, né, que era o nome de Pedro, que tem por sobrenome Pedro, diz o verso 5. Ele, né, hospedado com Simeão, curtidor, né, cuja residência está situada à beira-mar, logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jopé. Então os anjos ali avisou a Cornélio e enviou ali os seus soldados a Jopé para quê? Para chamar Pedro, né? E por que chamar Pedro? Vamos entender o contexto agora. Aqui na minha Bíblia já está no subtítulo, quando começa aqui no verso 9, diz assim, ó, Pedro tem uma visão, dentro do mesmo contexto, tá? Que não é outro texto separado, não. Diz assim, ó, verso 9, no dia seguinte, indo eles, né, de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Ou seja, aqui ele diz que aquele soldado já estava ali, né, a caminho, né, já perto da cidade, quando Pedro também subiu, né, para orar. Turno de Pedro, verso 10, estando com fome, quis comer. E que ponto, Deus ali pegou essa oportunidade para levar Pedro até Cornélio. Deus, estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, né? E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, disse, levanta-te, Pedro, mata e come. E eu vou parar aqui para a gente fazer uma pequena análise. Pedro estava com fome, ele foi para orar, né? Quando ele preparava a comida, nesse tempo aqui o verso 9 diz que os enviados de Cornélio já se aproximavam dele também, vamos dizer assim, poderia que já estivesse chegando na cidade ali, e veio um êxtase em Pedro, assim, Pedro entrou em espírito, por assim dizer, e ali viu o céu se abrir e desceu ali um lençol. Primeiro ponto, olha só, verso 11, então viu aberto que descendo um lençol, verso 12, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Esse aqui já dá para você refletir, né? Como eu disse logo no início, contendo tudo que tu pensar, sorte de répteis, quadrúpedes e aves do céu. Tudo que é réptil estava ali, lagartixa, cobra. Vai falando de réptil aí, camaleão, vamos botando réptil aí nesse meio, tá beleza? Não importa que a cobra é venenosa, se aqui fala que toda, né, sorte de répteis estava ali, é porque é toda sorte de répteis, de quadrúpedes, né, animais quadrúpedes aí,
estavam ali todo tipo de quadrúpede, tinha boi, tinha vaca, tinha jegue, tinha também, devia ter camelo, né? Tinha porco, tinha toda sorte de quadrúpede. E as aves do céu também, tinha todo tipo de ave, lá tinha urubu, tinha coruja, tinha tudo. Aí você imagina Deus pedir para mim e para você, né? E para Pedro comer tudo. Tudo o que, como eu disse no início, tem que ter cuidado. É tudo o que não dá para comer esse tipo de coisa, né? Quer seja cristão, quer seja não cristão. A gente está vendo os chineses tendo problema de saúde constantemente, né? Porque eles aí não cuidam da alimentação e comem muitas coisas aí que não dá para se comer. Beleza? Tanto condenado pela Bíblia como condenado até pela própria medicina aí. Volta aqui para o contexto, né? Então Pedro ali no verso 13, verso 13 aqui assim, ó, e ouviu-se uma voz que dizia, né, que mata Pedro e come. Verso 14, Pedro também, ele já nos dá uma informação clara de que o povo de Deus ali, até Pedro aqui, você conhece a história de Pedro, você sabe quem é Pedro. Pedro nunca se alimentou de alimento imundo. E o verso 14 ele deixa bem claro isso aqui. Mas Pedro replicou, Pedro respondeu aquela visão ali na mesma da hora, dizendo assim, ó, de modo nenhum, Senhor. Olha só, Pedro tinha a convicção de que a visão era de Deus, e ainda assim ele questionou, dizendo, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, né, comum e imunda. Olha só, Pedro disse aqui, de modo algum, Senhor, porque jamais eu comi coisa comum e imunda. Ele sempre teve cuidado com a alimentação, porque isso vem dentro dos princípios, né? E eu vou voltar com outro vídeo aqui, você vai acompanhar, vai aparecer aqui em cima no seu vídeo aí, que vai entrar em detalhes sobre a alimentação, né? De como o homem, quando o homem passou a comer carne, o que é que Deus criou para que o homem se alimentasse, né? Lá em Gênesis, quais os animais Deus condena. Vou falar um por um dentro da Bíblia, né? Mostrando na Bíblia. Então você, quando acabar esse vídeo, clique aí que você vai estar dentro de um vídeo onde terá detalhes do que se pode comer e do que não se pode comer, beleza? Vamos lá? Então Pedro aqui ele replicou, né? Disse, de modo algum, Senhor, jamais, nunca comi comida imunda. Verso 15, segunda vez a voz lhe disse, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres incomum. Ou seja, a voz disse aí, olha, o que Deus purificou, não consideres incomum. Então sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ou seja, por 3 vezes a voz falou isso a Pedro, e Pedro se negou a comer, né? Simbolicamente comer. Até porque um lençol não cabia todos os tipos de animais, é claro, isso aqui é uma visão, é uma parábola, né? Na verdade não é uma parábola dentro do contexto, né, de parábola, mas eu quero dizer assim que é realmente uma coisa espiritual, uma visão, né? Um lençol simples tem todo tipo de réptil, não cabe ali, literalmente falando. Então sucedeu isso, né, por 3 vezes e recolheu o lençol. E aí agora a gente vai começar a entender. Primeiro ponto, tinha todo tipo de alimento ali, coisas que você que prega isso não come, que eu tenho certeza que você não come cobra, né? E se comer não come todo tipo de cobra, tenho certeza que você não come morcego, tenho certeza que você não come todo tipo de réptil, tenho certeza que você não come urubu. Então você não pode pregar e dizer que as pessoas têm que comer isso, né? Afinal de contas a Bíblia nos alerta que o que não queremos para nós não podemos também desejar para o outro. Então vamos lá, o primeiro ponto é esse, né? Tinha toda sorte de animal ali, então não dá para você crer que era para comer aquilo tudo. Verso aí seguinte aí, Pedro ele retruca na mesma hora, de modo algum, eu nunca. Pedro disse que ele nunca comeu coisas imundas, beleza? Então veja aí, você tem que também copiar Pedro, nunca comer coisas imundas. 17, né? Os enviados de Cornélio chegam a Jafé, né? Aqui continua o texto, né? Verso 17 aqui, né? Minha Bíblia ela já começa dizendo aqui que os enviados chegam. Então o que é que acontece quando ele chega lá agora? Chegou lá, 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simeão, né, pararam junto à porta. Já vamos comentar. Veja que Pedro ali ficou sem entender nada. Aquela visão veio para ele por 3 vezes para dizer ele para matar e comer. E Pedro disse, eu nunca comi coisa imunda, Deus. Então ele ficou ali perplexo ali sobre qual seria o significado da visão. Então os homens chegam, perguntam por onde é a casa de Pedro. Verso 18 diz assim, e chamando ele, indagava-se e estava ali, né, esperando Simeão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, então há aí 2 homens que te procuram.
Quem que avisou a Pedro? O Espírito, né? O Espírito Santo é que avisou a Pedro. Diz aí, ó, eis aí 2 homens que te procuram. E o verso 9 ele faz uma outra ênfase de novo e dizer assim, enquanto Pedro estava ali, né? Pedro estava ali acerca da visão, né? Pedro ainda estava preocupado ali em entender aquilo, o que é que aquilo queria dizer. Veja que o próprio Pedro, tendo aquilo, ficou aí tempos e tempos tentando entender. E alguém já pega aqui e já vai dizendo aí, né? Usando um texto fora do contexto. Mas vamos lá. E chamando ele, o indagava, né? E diz assim, o Espírito avisou a Pedro, né, que estava ali 2 homens e que procuravam ele. Verso 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito diz a Pedro, Pedro, não duvida de nada, porque foi eu que vos enviei. Eu já vou aqui, né, dar mais ênfase ainda. Pedro, ele não queria ir, né? Ele já ia também desconfiar, mas o Espírito disse aí, vai que fui eu que os enviei. Verso 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais e a quem vieste. Verso 19, 21 é interessante, diz assim, ó, Pedro para junto dos homens disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais e a quem vieste. Pedro disse, sou eu a pessoa em que vocês vieram buscar. 22, então disseram ao centurião Cornélio, um homem reto, né, temente a Deus, né, que tem bom testemunho, que toda a nação judaica foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Sim, o soldado disse a Pedro, olha, eu vim aqui em nome de Cornélio, né, um homem temente a Deus, e deu ali as referências de Cornélio, e disse, ele foi instruído por um anjo, né, e fomos também instruídos por um anjo, a te chamar para que você vá até a casa dele. Aí, verso aqui 23, já começa também a Bíblia dizendo aqui na introdução, Pedro vai com eles. Então Pedro foi com eles lá. Eu vou começar aqui a pular, porque vai ficar muito longo, né? Acho que já dá para a gente entender e eu vou fechar com a explicação. Verso 25, né? Aconteceu que indo Pedro, e entrou-lhe, né? Saiu Cornélio ao encontro e prostou-se aos pés e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, veja, qualquer discípulo de Cristo, né, o anjo aqui em outro contexto, né, em outro verso bíblico diz, ninguém aceita, né, adoração. Ou seja, eu como pastor, eu não sou pastor, mas assim, se eu fosse o seu pastor ou o meu pastor, ele não pode jamais aceitar adoração, porque a adoração é toda voltada para Deus, né? Não, o padre não pode, o papa, o bispo, o arcebispo, ninguém. Pedro disse aqui, levanta-te de imediato, Cornélio, pelo amor de Deus, que eu também sou homem, né? Não sou digno de adoração. Verso 27, falando com ele, entrou, né, encontrando muitos ruídos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ao mesmo, né, ou mesmo, né, aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem consideres incomum ou imundo. Pronto. Você pode continuar lendo, que vai ter muita informação que você pode ter aí mais certeza ainda. Então o que é que o texto ele nos afirmou aqui? Cornélio, né, teve a visão, pedindo para que ele fosse chamar Pedro. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo cuidou também para que Pedro tivesse essa visão. Por que tudo isso para chegar a esse ponto? Óbvio, um judeu, né, Pedro ali era judeu, era proibido de se pregar. Eles tinham essa eu posso chamar isso de crença, né? Essa crença de que não poderia pregar para gentil, pessoas fora de Israel, né? É considerado gentil. Eu e você, para eles, somos considerados gentil. Então eles consideravam pessoas fora de Israel como pessoas imundas e impuras. E Deus ele teve essa estratégia para que conseguisse levar Pedro até Cornélio. Cornélio era um homem reto, temente a Deus, precisava ser instruído sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, né? É tanto que Cornélio era temente a Deus e não tinha nenhum conhecimento, que quando Pedro chegou, ele se prostrou diante de Pedro. Mas ele era um homem temente a Deus. Então Deus enviou Pedro lá para que pregasse o Evangelho para ele, para chamar a atenção de Pedro, né, de maneira que ele fosse pregar para um gentil, porque talvez Deus entendeu que de uma outra maneira ali não iria chamar a atenção de Pedro nunca para pregar para um gentil, já que ele vinha ali a sua vida inteira aprendendo que gentil era considerado pessoas imundas, impuras, né, e não poderia ali ouvir a palavra e nem se assentar, como disse ele. E aqui no contexto do verso aqui, Pedro já disse para os homens ali que foram com ele, se eu não me engano aqui no contexto, foram pessoas com ele,
ele já disse aqui, ó, você bem sabes, né, que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de uma outra raça, mas Deus me mostrou, a visão de Deus ali foi mostrar a Pedro, né, ele dizia, mas Deus me mostrou que nenhum homem eu considere-se, né, comum ou imundo, como aqui no verso do contexto aqui do lençol dos alimentos. Então ali foi para que Deus, né, chamasse a atenção de Pedro, pegou Pedro no momento que ele estava ali com fome e mostrou a ele que ele não considerasse jamais as pessoas ali fora de Israel, né, imundo ou comum. Então aqui fica aí a dica, né? Espero que você tenha entendido. Você pode estar lendo aí o contexto inteiro do verso 10, né? E se precisar pode ir mais adiante. Aqui depois você vai encontrar o Espírito Santo desce sobre os gentios, ainda na mesma página. As pessoas, né, fora de Israel começam ali a receber o Evangelho. Então, enfim, o texto fora do contexto literalmente é isso. Eu poderia pegar aquele texto lá de Mateus, né, 15, de Marcos 7, que falava que contamina um homem é o que sai, não que entra, e dizer que é para comer tudo. O texto não fala que é para comer tudo, ele fala só que o que contamina é o que entra, né? O que contamina um homem é o que sai, não o que entra, né? Mas alguém já pega fora da Bíblia, a Bíblia não dá essas informações nenhuma de que tem que comer tudo, né? Nem em momento algum, muito pelo contrário, os textos são claros em dizer, a Bíblia inteira é que você não come